Você sabe que com a pandemia muitas áreas foram diretamente afetadas e a moradia também foi uma delas, principalmente o aluguel. No meio disso tudo está a relação entre o locatário e o locador. O locatário pode ter sido sua renda drasticamente reduzida ou até mesmo zerada. E por outro lado está o locador, que pode ter como principal fonte de renda os valores que recebe dos aluguéis. E é para entender o meio termo desse impasse que nós vamos conversar com o advogado imobiliário, Dr. Gustavo Fontes, por videochamada. Dr. Gustavo, muito boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui, para a gente trazer um pouquinho desse conhecimento, tentar ajudar as pessoas, né? Sim. Nós sabemos que temos muitos direitos, mas também temos muitos deveres, né? No período de pandemia, todos os lados acabam sofrendo bastante. E aí, como ter um meio termo? Então, Jaqueline, esse ponto que você trouxe, que todos estão sofrendo, é a primeira coisa que a gente tem que entender para encontrar uma solução justa, efetivamente, tá? A gente não pode esquecer que mesmo que aquele que está se usufruindo do imóvel, né, o inquilino, ele não tenha como pagar, também é importante lembrar que aquele que recebe o imóvel precisa muito daquele aluguel. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa que foi feita pelo Sindicato da Construção Civil em São Paulo, que revelou que 65% das famílias que recebem aluguéis precisam desse valor para pagar suas contas. Então, esse valor de aluguel integra o salário. E aí, é pensando nisso, que é uma relação delicada. De um lado, a gente tem a casa de quem está morando, o inquilino, Sim. E do outro, o salário de quem está recebendo, que a gente tem que buscar uma solução. Essa solução, a primeira forma de a gente buscar a solução é conversando. É claro que a gente pode pensar em ir para a justiça, eventualmente, mas antes de tudo, a gente tem que pensar em negociar, em conciliar, em entender a situação de um lado e de outro e fazer um acordo. A gente enxerga, às vezes, situações em que os proprietários ficam muito resistentes em reduzir os valores justamente por conta disso, porque muitos precisam do valor do aluguel para pagar suas contas mês a mês. Mas ele precisa entender que, nesse momento, ele tem que fazer um acordo, muitas vezes, tem que aceitar algum acordo, sob o risco de não receber nada, porque se o inquilino não tiver a chance de pagar um pouco menos, ou de parcelar, ele vai acabar, às vezes, não pagando nada. Sim. Por outro lado, também o inquilino não pode simplesmente trazer uma alegação genérica, né? Não, alguém está em pandemia, eu estou sofrendo e não vou pagar nada. Não existe essa possibilidade. Certo. Ok? Então, é imprescindível que as pessoas tentem negociar. Né? Uma conversa e uma negociação, porque, na verdade, a pandemia veio para todo mundo. Corretamente, exatamente isso. Então, o conselho que a gente sempre oferece aqui, tanto a um lado quanto ao outro, é que a gente faça uma negociação mais transparente possível. Porque, claro, há pessoas, e a gente não pode desconsiderar isso, né? Há pessoas inquilinos, por exemplo, que de um lado podem até se utilizar maliciosamente desse momento para tentar apenas reduzir o valor sem precisar. E também há aqueles inquilinos que não estão sofrendo. Por exemplo, os servidores públicos, ao que me consta, nenhum servidor público teve o seu salário reduzido nesse momento ou atrasado, pelo menos aqui no estado de Sergipe. Então, esse inquilino, em tese, ele não precisaria, se a renda dele, antes da pandemia, era exclusivamente com base nesse salário como servidor público, ele, em tese, não teria necessidade de reduzir o valor do aluguel. Tá? E aí, pensando nisso, também deve o proprietário observar se essa necessidade de redução do aluguel, ela decorre dos efeitos da pandemia ou já era uma coisa anterior. Por exemplo, se era um inquilino que já estava atrasando o aluguel antes da pandemia, esse inquilino ele não precisa de uma ajuda, porque ele já estava sem pagar. O motivo dele deixar de pagar não tem a ver com a pandemia. Sim, e muita gente acabou se utilizando, né, do período da pandemia para justificar, inclusive, atrasos que já vinham sendo realizados anteriormente. Exatamente, isso acontece. Isso a gente pensando, por exemplo, para imóveis residenciais, né, ou comerciais igualmente, tanto de um jeito ou de outro. Agora, pensando exclusivamente para os comerciais, é bom lembrar que há algumas situações mais drásticas para os comerciais.
Vamos supor, por exemplo, alguém aluga um imóvel, alguém tem uma empresa, Sim. aluga esse imóvel para operar a sua empresa lá, o estabelecimento, mas essa atividade não é considerada essencial e, portanto, ela não pôde funcionar durante esse tempo todo. E aí? Então, aí é um caso mais sério ainda, porque essa empresa ela está tendo um rendimento nesse sentido, se ela depende apenas de vendas físicas, né, de venda do seu estabelecimento, não está tendo rendimento algum, está tendo rendimento zero e tendo as despesas. Nessas situações não tem sido incomum, tá? Isso não é uma coisa que tenha acontecido por agora, mas já desde o início da pandemia não tem sido incomum que esses inquilinos de imóveis comerciais tenham tido até isenção de pagamento de aluguéis nesse período. Ou um parcelamento a futuro, né? Não paga agora, você vai pagar na frente, mas em suaves parcelas. Então... Doutor, nesse caso de comércio, doutor Gustavo, vale também aquele conceito do direito administrativo do fato do príncipe? Então, nesse caso, não tem sido assim, tá? Isso foi bom você ter levantado essa tese, o que é fato do príncipe. Sim, explicar para as pessoas. Às vezes pode não alcançar todo mundo. Então, fato do príncipe, em resumo, quer dizer que se a autoridade pública, o prefeito, o governador, toma uma atitude tal que prejudica a atividade, então o particular que sofreu não deve pagar pelas consequências disso e deve isso ser, por exemplo, levado para ser pago pela autoridade, na verdade, pelo ente que a autoridade representa, pelo prefeito, pelo município, pelo Estado. Mas aí o que é que seria, encaixando essa teoria, nesse caso aqui da pandemia, o que é que seria a alegação? Que muito se pensou, inclusive, tá, Jaqueline? Muito se pensou isso no começo da pandemia. Pensou o seguinte, bom, está se fazendo, os estados, os municípios estão determinando o fechamento dos estabelecimentos, e se as autoridades locais estão determinando isso e impedindo que as empresas continuem operando e tendo sua atividade comum, então eles que paguem por esse prejuízo. Eles que paguem por esses aluguéis que estão deixando de ser pagos, eles que paguem o município do Estado, eles que paguem até mesmo pelos salários dos empregados que não podem mais ser pagos, pelos fornecedores que não foram pagos. Sim. Mas essa teoria, ela não tem sido abarcada. Por quê? Porque apesar das autoridades terem determinado o fechamento dos comércios, entendeu-se que isso não foi por uma mera vontade deles, mas por uma imposição sanitária, né, desse que é a pandemia. Isso, como se não houvesse uma outra solução, você fazer isso mesmo para proteger as pessoas. Não é algo, pelo menos está se entendendo assim, não é algo que advém da mera vontade das autoridades. Certo. Tá? Então, essa teoria não tem sido aplicada. Certo. Então, o que é que tem sido mais utilizado no caso aí dos comércios, né, que dependem aí de prédios alugados e que tem comerciantes, inclusive, que passaram praticamente o período todo da pandemia sem abrir o seu comércio? Isso, exatamente. Então, eu repito, o mais importante é a sensibilidade, fazer uma negociação, isso é o imprescindível, buscar uma negociação transparente. Então, tem que o proprietário exigir do inquilino que ele traga efetivamente, se for uma empresa, a sua contabilidade, a demonstração de resultados naquele momento, tá? Quer dizer, que ela não está conseguindo vender, que ela está suportando prejuízos que ela não tinha como adivinhar. E semelhante também se é um inquilino para um imóvel residencial, para uma casa, um apartamento, para mostrar, por exemplo, o proprietário deve exigir isso, tá? Deve exigir isso do inquilino, que o inquilino mostre, olha, por exemplo, eu fiquei desempregado, eu tive redução do jornada de trabalho, estou trabalhando menos horas, então meu salário reduziu. A empresa que eu trabalhava, vamos supor, um empresário. O empresário pode sofrer esse problema dos dois lados. Ele pode ter o seu negócio fechado e aí, por estar com o negócio fechado, não conseguiu pagar o aluguel da sua casa. Então, ele vai demonstrar isso em relação ao aluguel do comércio e a mesma coisa, olha, o negócio está fechado, eu não consigo mais trabalhar, não consigo mais ter receita lá e por conta disso o aluguel está sofrendo. Mas, Jaqueline, um ponto aqui é muito importante. Tudo isso que eu estou falando ainda é aplicável, tá? Tudo isso é importante. Só que a pandemia, é claro, a gente já está no mês de agosto, né? Já se vão aí 3, 4 meses de pandemia. Então, o mais comum é que as pessoas já tenham sofrido isso, tudo isso. Ou seja, estarem desempregadas,
terem fechado seus negócios. Na verdade, a gente está vendo até agora a reabertura dos negócios, né? Sim. Então, tem um elemento aí muito importante que deve ser considerado por todos os lados, que é o momento em que se requer essa negociação. Porque, veja, suponha que alguém tenha suportado essa pandemia até agora. E não tenha atrasado o aluguel, qualquer que seja, o comercial ou residencial. Agora que a gente está tendo uma reabertura do negócio, fica muito mais difícil para essa pessoa convencer que ela precisa da renegociação. Sim. Né? Poxa, se ela aguentou 3, 4 meses com esse estado de coisas que estamos vivendo pelo mundo todo, porque agora que a gente já está vivendo, já está se acostumando, já nos acostumamos a isso, porque agora ela precisa. Então, esse inquilino, ele tem sobre ele uma obrigação maior de provar que agora é que ele está sofrendo. Sim. Por exemplo, que ele tinha reservas e essas reservas foram consumidas. E agora com a reabertura, muita gente também vai ter um outro investimento, né? Para retornar às atividades, pode acontecer de ter um outro tipo de investimento que, no caso, aí o empresário precise colocar dinheiro e aí falte de um lado, mas tudo isso tem que ser conversado, negociado e comprovado, é isso? Sim, essa é a primeira dica. É claro que a gente não pode esquecer, se a negociação depende dos dois lados, é óbvio disso, né? A gente precisa que os dois lados aceitem para que a negociação ela se conclua. Há situações em que não há vontade alguma de negociar, né? Por exemplo, há situações em que os proprietários não querem aceitar qualquer tipo de redução, de parcelamento, de isenção por um período, e que o inquilino precisa disso de qualquer jeito. Nessas situações específicas, em que já foi tentada a negociação exaustivamente, aí sim deve-se pensar no judiciário. Mas mesmo para se ir ao judiciário, tudo aquilo que a gente conversou logo agora antes, em termos de prova, de demonstração da situação que se vive, tudo isso é importante que seja levado ao judiciário. Certo. Provavelmente, quem está nos assistindo e tiver necessidade disso, de fazer essa negociação ou essa redução, já deve ter visto aí algumas notícias que pipocaram durante esses meses de decisões judiciais que determinaram redução do aluguel de imóveis comerciais, por exemplo, como o que mais apareceu. Tá? Então, é possível sim buscar o judiciário, mas, repito, não deve nunca ser, ainda mais numa situação como essa, o primeiro caminho. O primeiro caminho deve ser a busca de uma negociação. E, geralmente, Jaqueline, mesmo no momento de negociação, eu costumo aconselhar que se busque um profissional qualificado para isso. Porque as pessoas que estão negociando, se elas estão envolvidas diretamente com o caso, se é o próprio proprietário, se é o próprio inquilino, elas costumam estar envolvidas emocionalmente com a coisa. Certo. O inquilino está sofrendo com aquilo ali e o proprietário está sofrendo com a falta de pagamento. Sim. E essa emoção é um elemento que atrapalha demais a negociação. Tá? Então, antes de ir ao judiciário, há essa negociação. Os dois lados tentam em comum acordo, mas um lado não cumpre. E aí vai para o judiciário. Como provar que houve essa negociação? Então, a prova da negociação ela pode ser feita, primeiro assim, é importante lembrar que não é obrigatória a negociação. Sim. Tá? Isso aqui é uma sugestão para que se evite chegar, né, a um problema maior. Isso mesmo. Mas, se por acaso não chegar a um resultado, então, como do mesmo jeito que não é obrigatório a gente fazer a negociação antes de ir para o judiciário, também não há necessidade de se provar que houve a negociação para que você tenha uma decisão. Agora, é claro, como você destacou, ajuda muito o argumento de quem está buscando a justiça quando ele demonstra que tentou resolver isso antes de ir para a justiça. Sim. Porque o juiz vai verificar que aquele é um caso e se a pessoa tentou negociar, tentou resolver fora do judiciário e não teve sucesso, que ele realmente só pode resolver ali, na justiça. Sim. E aí, na justiça, levando, por exemplo, e-mails, notificações que a pessoa pode mandar pelos correios, extrajudicial, até mesmo uma conversa no WhatsApp. Então, essa inclusive, doutor, é a pergunta aqui da Ana do Bugio. Nós estamos com o WhatsApp liberado para os nossos telespectadores. Algumas perguntas já chegaram aqui, inclusive exatamente o que o senhor falou era a pergunta da Ana do Bugio. Conversas no WhatsApp de uma negociação com inquilino, servem? Servem, com certeza, servem, sem dúvida. Sim. O ideal, nesse caso, se tiver como fazer,
é que leve esse telefone para o cartório, para que o tabelião ele faça uma chamada ata notarial. Que é isso? Ele vai pegar o telefone e vai transcrever essas mensagens em um documento oficial, para ficar de mais fácil entendimento do juiz quando isso for enviado. Sim. Mas, sim, sem dúvida, Jaqueline, isso aí na verdade, cada vez mais o WhatsApp constitui prova. Eu mesmo uso em diversas situações, mesmo de negociação. Olha aí. Inclusive, tem como prova. Algumas perguntas aqui chegadas, e aqui tem a Júlia que diz o seguinte, doutor Gustavo, o que é que eu posso fazer? Desde que começou a pandemia, meu inquilino não paga nem água e nem energia, eu preciso de ajuda. E aí? Então, a primeira coisa, eu imagino que ela já deva ter feito isso, né? Cobrado dele. Mas essa é a primeira coisa, cobrar dele e buscar negociar, verificar por que ele está fazendo isso, porque ele não está pagando. Agora, sobre água e energia, tem um ponto aí, Jaqueline, tá? E muitas vezes as pessoas alugam os imóveis e mantêm a conta de energia e conta de água em nome do proprietário. Sim. Por exemplo, essa foi a Juliana, né? Júlia. Sim, a Júlia. Júlia. Pronto. Então, é possível que a Júlia tenha alugado essa casa e não tenha alterado o nome na conta de água, conta de energia. As pessoas fazem isso, Jaqueline, com medo, sabe o quê? Que às vezes alterando esse nome lá, o inquilino depois vai fazer um uso capião daquele imóvel. Sim. Não, mas nunca vai fazer isso. Porque se você está com um contrato de aluguel, eu espero que a Júlia tenha existe a comprovação. Escrito, né, aconselhável. Isso. Se ela tem um contrato lá assinado, essa é a prova de que aquela pessoa não estava ali de modo que tivesse direito ao uso capião. Ela estava ali justamente como inquilina, estava ali alugando. Então, ela nunca vai poder fazer uso capião. Tá? Certo. Agora, por outro lado, se ela altera o nome na conta de energia e na conta de água, tira o nome dela, Júlia, e coloca o nome da inquilina ou do inquilino, o que é que vai acontecer? Eles é que vão ser cobrados, eles é que vão dever a conta de energia e a conta de água. Não é ela, Júlia, que vai ter que pagar. E aí a consequência é normal. Se eles não pagam, a Energisa e a DESO, que são as empresas aqui em Sergipe, eles vão cortar o serviço de água e de energia. Então, passa a ser uma coisa que ela, Júlia, não precisa mais se preocupar, é um problema deles, do inquilino. Porque quem vai ser prejudicado é o próprio inquilino, né? Nesse caso, tendo aí as contas no nome deles. Exatamente. Então, Jaqueline, no caso da Júlia, a resposta é, ela não tem o que fazer, ela não tem nem que se preocupar, ela só tem que ir lá na DESO e na Energisa e trocar. Ela leva o contrato de locação e troca o nome na conta de energia e de água, colocando o nome do inquilino ou da inquilina. Isso é um problema que ela não devia existir para ela, tá? Então fica até a dica para as pessoas que estão em casa, né, que vão alugar, olha só, uma ótima observação, viu? Para na hora de fazer, né, de acertar o aluguel, já tentar transferir, né, a conta de água, de energia, para o nome do inquilino. Aqui tem uma pergunta também, que é da Edenilde. Ela diz, meu inquilino, desde que começou a pandemia, está pagando 50%. E ele disse que não vai ressarcir depois. Isso é certo? Olha, Edenilde, é o seguinte, pelo que você está me contando, eu estou entendendo que isso não foi negociado, isso foi uma imposição dele, ok? Então, se isso foi imposto por ele, não é certo de jeito algum. Ele está lhe devendo a metade, que inclusive você pode cobrar essa metade com todas as penalidades que estão previstas, devem estar previstas no contrato, ou seja, juros, correção monetária, eventualmente até tem previsão de honorários de advogado para fazer a cobrança, multa, sabe? Então, você vai poder cobrar isso dele a qualquer momento. E mais do que isso, tá, Jaqueline? Foi até bom essa pergunta da Eline, que me lembrou um outro ponto aqui, que eu quero tocar rapidamente. Talvez, Jaqueline, se você puxar na memória, talvez você lembre disso, que estava pipocando no mês de maio, no mês de junho, algumas notícias que diziam que as pessoas não poderiam sofrer despejo nesse período de pandemia. Sim. Tá? Muita gente me procurou, não sei se você chegou a ter contato com essa notícia, mas muita gente me procurou tirando essa dúvida, perguntando sobre isso. Não, na verdade não existe essa proibição. O que estava acontecendo é que estava em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei que sim queria proibir que houvesse o despejo. Mas esse trecho
que proíbe o despejo por falta de pagamento, ele não está valendo, tá? Não foi sancionado. Então, as pessoas podem sim ser despejadas e ela pode buscar fazer isso. É claro que, ao entrar com ação de despejo, vai ter a demora da própria justiça para fazer isso. Infelizmente, ela pode não conseguir no tempo que ela quiser, Adeline. De qualquer modo, ela pode ainda fazer isso, propor ação de despejo, e pode também, de todo modo, cobrar esses 50% a qualquer momento. Tá? Ela continua com o direito de receber 50%, já que ela não aceitou isso. Sim. Agora, para evitar um prejuízo nesse momento, eu repito, o ideal é que ela volte a buscar o seu inquilino e diga assim, olha, por exemplo, se 50% para ela não dá, é muito, que ela busque um outro valor acima, para que ele pague um valor de acordo entre os dois, mas para que ela chegue nesse valor, ela precisa que esse inquilino prove a ela que ele não tem condições de pagar o valor inteiro. Tá? Não pode ser uma imposição. Esse inquilino está totalmente errado, ele está simplesmente descumprindo um contrato. Okay? Sim. E tem aqui também um pedido de ajuda da Nani. Olha só o que a Nani fala. Minha inquilina sumiu do meu imóvel e não me devolveu a chave. Já tem 2 meses, a casa está fechada. Será que eu posso entrar? Pode, ela abandonou a casa. Você pode sim entrar, pode trocar, deve trocar, inclusive ela está com as chaves, né? Troca as fechaduras, para que só ela tenha acesso, ok? E infelizmente vai ter que buscar essa inquilina para poder cobrar dela os meses de atraso e mesmo uma multa eventual por descumprimento do contrato. Mas ela deve entrar, não deve deixar a casa abandonada de jeito nenhum. A gente nunca deve deixar o imóvel abandonado, certo? E meu conselho, inclusive, é que ela troque as fechaduras para que essa inquilina anterior não possa acessá-lo de novo. Sim. Doutor, nós estamos conversando aqui, gente, com o doutor Gustavo Fontes, advogado imobiliário, esclarecendo várias dúvidas. Os nossos telespectadores estão participando através do WhatsApp e eu gostaria de atender todos os pedidos e responder todas as perguntas através aqui do nosso convidado, doutor Gustavo Fontes, mas infelizmente o nosso tempo é limitado, a gente não vai conseguir, mas essa é a última pergunta que eu vou fazer. E é da Anne. A Anne fala assim: boa tarde, me chamo Anne, não consegui pagar o aluguel por ser muito alto. Desde março, já tentei negociar, trancar os meses atrasados e tentar pagar metade, mas ela não quis acordo. Como é que eu faço? Já está aí em R$6.000. Bom, foi bem interessante essa pergunta, Jaqueline. Anne, aí veja, agora você que está lidando com uma pessoa insensível, né? Agora o proprietário que, por essa pergunta, tem se mostrado uma pessoa insensível, né? Eu presumo que você não esteja conseguindo pagar porque tenha sofrido também com os efeitos da pandemia. Nesse caso aqui, tá, Jaqueline, há uma situação que a lei qualifica de como charge, é seu termo técnico, tá? Caso fortuito, força maior. O que significa um caso fortuito com uma força maior? Significa quando a gente está vivendo uma situação inesperada que modifica a nossa forma de viver, nossas expectativas todas, tudo é alterado, nosso ambiente que a gente vive. Exatamente a situação de pandemia, né? A situação de pandemia, ela se caracteriza, portanto, como eu disse, como uma situação de caso fortuito de força maior. Por quê? Ela alterou a nossa economia, alterou o nosso estilo de vida e era uma coisa também inesperada. Ninguém em janeiro podia dizer que no meio do ano estaríamos vivendo desse jeito aqui, como estamos vivendo. Sim. Certo? E qual é a consequência disso a favor da Anne nesse caso? Se a Anne já buscou negociar e o proprietário, a proprietária, não atende ela, não quer negociar de jeito algum, não quer encontrar um caminho de meio nesse problema, e ela está sofrendo os efeitos dessa pandemia, por conta da pandemia, ou seja, por conta dessa situação inesperada, que alterou a vida dela demais, alterou a renda dela, ela pode ter perdido o emprego, por exemplo, por conta da pandemia. Então, ela tem aí, surge para ela um direito, que é o direito, se isso for vantajoso para ela, de desfazer o contrato de aluguel, ok? Sem ter que assumir as penalidades desse contrato, do desfazimento do contrato. Quais seriam as penalidades? Seria, por exemplo, que é o mais comum, a multa. Geralmente é uma multa de 2, 3 aluguéis, é o que está previsto na maior parte dos contratos. Tá? Então, essa multa por descumprimento do contrato,
ela não teria que pagar. Não quer dizer que ela não tem que pagar os aluguéis dos meses que ela ficou, tá? Se ela está até hoje na casa, no apartamento, ela está se utilizando da casa. Então, ela tem que pagar por esses meses. Mas as multas por atraso, também muitas vezes tem multa mais comum, muito comum, você tem uma multa de 2%, geralmente, por atraso do aluguel. Essa multa por atraso de aluguel e a multa de desfazimento do contrato, como eu disse antes, que geralmente 2, 3 salários é o mais comum, essas multas a ANE não vai precisar pagar. Então, se não há solução alguma na negociação e ela não consegue continuar, é ideal que ela não continue aumentando o prejuízo dela, porque cada dia que passa ela vai ter que pagar, já que ela está usando para casa. Então, ela desfaz o negócio. Como é que ela faz isso? Ela realiza o ideal, que ela faça uma notificação da proprietária para que isso fique registrado, ok? Inclusive, nessa notificação, ela deve constar as tentativas que ela realizou para tentar negociar, né, tentar conciliar um novo valor. Mesmo também na notificação, ela já pode enviar as provas do porquê ela se encontra nessa situação. Então, por exemplo, justificar, o desemprego, exatamente, o desemprego, a redução da renda dela. E aí, dá por desfeito o contrato. Perfeito. Sem precisar pagar a multa de desfazimento e a multa de atraso dos aluguéis. Mas vai ter que pagar os aluguéis ainda assim. Doutor, quero agradecer. Até o dia que ela ficar. Agradecer os esclarecimentos. Peço desculpas aqui a gente não conseguir, né, ampliar a discussão. Você de casa, espero que a gente tenha ajudado. Doutor Gustavo esclareceu aqui diversas dúvidas e eu só tenho a agradecer. Doutor Gustavo Fontes, advogado imobiliário, obrigada pela participação em nosso programa. Eu que agradeço, Jaqueline. Estou à disposição e só peço para um espaçozinho para eu poder mandar um abraço para os meus amigos, meus colegas e colegas advogados, que ontem foi o dia do advogado. Verdade, parabéns para o senhor e para todos.